Vamos então continuar aqui a nossa jornada de certificação na ISO 9001 sem gastar dinheiro com consultoria. Então continuamos aqui no capítulo 3, onde abordamos a ISO 9001 no seu início. Agora na aula 4 nós iremos abordar toda a parte de abordagem por processo. Então, quando eu expliquei lá na aula de sistema de gestão da qualidade, eu já falei o que é processo. Então, só recapitulando aqui. O processo tem uma série de atividades e dentro de um sistema de gestão da qualidade vai ter diversos processos, cada um com essas atividades. Então, nessa aula eu vou demonstrar como que esses processos estão dentro do sistema de gestão, né? Que é onde a gente fala que toda empresa tem que ter uma gestão com abordagem por processo e não departamento, ok? É muito comum dentro de um processo ter diversos departamentos. Então é por isso que a gente vai fazer aqui uma abordagem olhando para o processo. E nessa aula também estou trazendo uma ilustração, né? Uma representação gráfica do processo e fica mais fácil de vocês entenderem como que existe essa abordagem. Lembrando que abordagem por processo é a interação que existe nos processos do sistema de gestão da qualidade. Então a figura que eu estou trazendo aqui, ela é a imagem, né, que está dentro da ISO 9001 e ela traz a figura do CIPOC, né? Vou explicar o que é esse tal desse CIPOC aí. Na versão anterior da ISO 9001, ela trazia, né, aquela imagem tradicional de uma tartaruga. Até hoje ainda tem empresas que desenham o seu processo em forma de tartaruga. Mas aqui eu vou explicar com a figura que a própria norma traz, tá bom? Então, o CIPOC. O CIPOC o que é? Supply in, né, de input, P de process, o O de output e o C de customer, né? Então, eu tenho aqui o fornecedor, eu tenho a entrada, eu tenho um processamento, eu tenho uma saída, né? E eu tenho o cliente. Então, a intenção aqui, e é uma exigência que tem num dos requisitos da ISO 9001, onde você tem que desenhar os processos do sistema de gestão e demonstrar a interação que há entre esses processos. Então você vai usar essa metodologia aqui do CIPOC. Então, entendendo um pouco mais esse CIPOC, e lá na frente na abordagem processo não, mas na hora que a gente for desenhar os processos do sistema de gestão, a gente vai usar essa mesma ferramenta e vai ter um detalhamento maior. Mas agora é para você não ficar aí vendido e sem entender. E quando chegar lá na frente você já vai ter aí uma noção melhor. Então a gente vai ter ali o Szinho, que são os fornecedores, ou seja, quem está fornecendo para aquele processo? Esse fornecedor não é literalmente o fornecedor da sua empresa. Aqui entra os fornecedores externos e entra fornecedores internos. Então, por exemplo, o cliente ele pode ser um fornecedor. Então vamos usar aqui como exemplo o cliente. Então, ali na coluna fontes de entrada, que são os fornecedores, vai ter o cliente, ok? Na entrada, o que é essa entrada? O que esse cliente está trazendo? Ele pode estar trazendo alguma informação, ele pode estar solicitando alguma coisa. Então, nesse nosso exemplo, está entrando o cliente, né? Então é o fornecedor e a fonte de entrada. O que entra deste cliente? Entra uma solicitação de cotação. Beleza, então falamos da fonte de entrada, que é o fornecedor,
neste caso, o fornecedor está sendo o meu cliente, e o que está entrando deste fornecedor é uma solicitação de cotação. Bom, vamos lá para o P do CIPOC, que aqui na imagem ele está trazendo como atividade. Então, qual atividade eu vou exercer com aquilo que está entrando? Então, se o meu cliente ele entra com uma solicitação de cotação, o que eu vou ter que fazer? Processar isso. Então, eu faço uma análise crítica dessa solicitação, eu avalio se as informações que estão entrando nessa solicitação é o suficiente para eu fazer a cotação. Então, eu faço análise crítica do tipo, se as informações são suficientes, se eu consigo atender aquilo que ele está pedindo, né, para que eu cote. Feito essa atividade, eu vou ter uma saída. Qual que é a saída esperada, né, a desejada? É uma cotação. Então, o mais comum vai ser o que? Ali na coluna saída, vai ser uma cotação. Legal. E essa cotação vai para quem? Né? Essa saída vai para quem? Vai lá para o Cezinho. Quem é o Cezinho? É o meu cliente. Neste caso, o cliente é o próprio cliente lá da entrada. Mas não necessariamente vai ser sempre nessa linha de raciocínio. Entrou o cliente com a informação e vai sair o cliente. Não necessariamente. É que nesse caso o cliente entrou com uma solicitação de cotação, eu processei essa solicitação, transformei numa saída e mandei essa saída para o meu cliente. Então, nesse caso, foi um cliente externo. Eu poderia, dependendo da situação, na última coluna ali, o cliente, ser um cliente interno. Às vezes eu faço uma atividade na qual essa atividade, a saída que tiver dela, vai para o meu cliente interno. Então, quando eu vejo o meu cliente interno saindo, eu sei que aquela saída do meu processo, ele vai ser a entrada para o outro processo. Então, aí a gente já começa a enxergar essa interação que há entre o processo. Então, só mais uma reforçada aí. A entrada dentro do meu processo pode ser algo físico, uma peça, né, um produto, um material, ou algo, vou chamar de digital, tá bom? Algo abstrato aí. Pode ser uma informação. Da mesma forma, a saída. A saída pode ser tanto algo físico, um produto, como pode ser também algo abstrato. Então, depois a gente vai falar isso em outros requisitos da ISO 9001 e aí a gente vai fazer um preenchimento completo de um processo aí real. Tá legal? Então, vamos lá. Como eu falei, a gente vai agora avançando cada vez mais, mas ainda assim são partes iniciais, partes para você entender um pouco melhor como a gente já viu de sistema, entender a abordagem de processo. E na próxima aula nós vamos falar aí do PDCA, tá bom?